Bem, pessoal, bom dia. A gente vai começar a segunda aula do curso de Introdução à Economia. Hoje o assunto vai ser demanda, oferta e elasticidade. Antes de a gente começar a estudar esses três conceitos, um conceito muito importante é a condição de ceteris paribus, ou seja, traduzindo ao pé da letra, significa tudo mais constante. Esse conceito, vocês podem ver no slide número 3, ele possibilita comparar produtos, empresas e mercados. Ou seja, quando eu estiver analisando a demanda, eu vou analisar simplesmente o preço e a quantidade demandada, sendo que todos os demais fatores que podem afetar a demanda ou a quantidade demandada vão se tornar constantes. Por exemplo, quando eu estiver analisando o que acontece com o preço, com a quantidade demandada do açúcar, né? Quando o preço aumenta, eu não quero saber se minha renda aumentou, se o preço do bem substituto do açúcar também aumentou ou diminuiu. Eu só quero saber o que acontece com a quantidade demandada do açúcar quando o preço aumenta. Ou seja, tenha em mente o seguinte: condição ceteris paribus significa tudo mais constante, ou seja, todas as outras variáveis envolvidas em uma análise vão estar constantes. Só vai ser envolvido na análise do preço do produto e a quantidade demandada ou quantidade ofertada. A demanda, basicamente, significa a intenção de compra do consumidor. Ela não representa necessariamente a compra efetiva, mas sim a intenção de compra do consumidor. A Lei Geral da Procura ou Lei Geral da Demanda diz o seguinte: a quantidade demandada de determinado bem ou serviço que os consumidores estão aptos a adquirir a um determinado preço. Vocês podem ver o conceito de demanda ou Lei Geral da Demanda no slide número 4. A teoria da demanda, ela se baseia na teoria da utilidade, ou seja, a utilidade total aumenta à medida que você consome mais de um bem. Mas, por outro lado, também existe a questão da satisfação adicional, que é o que a gente chama de utilidade marginal. Ou seja, à medida que você consome mais de um bem, a sua utilidade marginal, ou seja, sua satisfação adicional em relação àquele produto ou serviço, vai diminuindo. Um exemplo, à medida que você compra uma caneta, sua satisfação inicial ela é muito grande. Mas quando você compra a segunda, a terceira, a quarta caneta, a sua satisfação adicional ou utilidade marginal daquele bem ou serviço vai diminuindo. É isso que significa a utilidade marginal. Isso vocês podem ver o conceito da elasticidade também no slide número 4. Existem algumas variáveis que afetam, a demanda. A gente vai ver algumas delas, não vamos analisar todas, mas só as principais que interessam para vocês entenderem. É importante vocês compreenderem porque nós utilizamos essas variáveis no dia a dia. Quando você vai no supermercado, você vai fazer uma compra de um bem ou vai comprar a prestação de algum tipo de serviço, essas variáveis elas estão no nosso dia a dia. Então é muito importante esse assunto demanda, oferta e elasticidade, porque ela nos dá vários instrumentos analíticos, isso a gente deixa até um pouco a matemática de lado, mas vários instrumentos analíticos de intuição em relação ao nosso dia a dia, como é que a gente convive com demanda e oferta, e a nossa sensibilidade em relação ao preço dos bens e serviços. Algumas variáveis que afetam a demanda estão no slide número 5. Primeiro, a riqueza e sua distribuição, ou seja, quanto mais um país é rico, mais existe uma quantidade demandada, a demanda é maior. A renda e a sua distribuição, ou seja, se sua renda aumenta e você vive num país onde a distribuição de renda é mais justa, é óbvio que a demanda das pessoas por bens e serviços será maior. O preço do bem, que é a principal variável na análise da demanda, o preço de outros bens, ou seja, bens substitutos ou complementares, também é uma variável muito importante. Fatores climáticos ou sazonais, ou seja, como é que o clima influencia no momento do preço, ou da quantidade demandada ou quantidade ofertada. Ou seja, quando você está num momento de seca, o que acontece com os preços dos produtos, entre a safra ou na safra de determinado bem, o que acontece. A propaganda também influencia, ou seja, a questão do marketing. O hábito, os gostos e preferências dos consumidores, ou seja, nossas expectativas sobre o futuro da economia também influenciam na demanda. Facilidade de crédito, ou seja, a disponibilidade de crédito, a quantidade de dinheiro que está disponível para ser emprestada. Um fator que vai influenciar nisso diretamente é a taxa de juros, ou seja, se você tem uma taxa de juros barata ou taxa de juros
pequena, a tendência é que ocorra uma maior disponibilidade de crédito, uma maior demanda por crédito na economia. Observação. Todas as vezes que nós formos analisar todas essas variáveis que afetam demandas, não esqueçam da condição ceteris paribus, ou seja, quando eu estiver analisando o que acontece com determinada quantidade demandada devido ao aumento no preço, eu vou manter todas as outras essas variáveis, a renda, o preço dos outros bens, fatores climáticos, constantes, eles vão estar fora da análise que você está fazendo. No slide 6, vocês vão ter a primeira relação entre quantidade demandada de um bem e o preço do próprio bem. Essa relação ela é representada por dois efeitos, o efeito substituição e o efeito renda. O efeito substituição diz o seguinte: o bem fica mais barato relativamente aos concorrentes, fazendo com que a quantidade demandada aumente. Ou seja, aumentou o preço de um bem ou serviço. O que é que vai acontecer com a quantidade demandada dele? Vai diminuir. Então, o efeito substituição é justamente isso. Você vai diminuir sua quantidade demandada, fazendo com que a quantidade demandada dos bens concorrentes daquele produto ou serviço aumente. O efeito renda é o seguinte: quando você diminui o preço de determinado bem ou serviço, automaticamente seu poder aquisitivo, ou seja, sua renda vai ter uma maior probabilidade de comprar, ou seja, um maior poder de compra. Não que sua renda aumente em termos nominais, ou seja, passou de 100 para 110, mas seu poder de compra real vai aumentar, ou seja, diminuir o preço da gasolina, era R$ 2,50, passou para R$ 2,10, então você vai poder comprar mais gasolina com a mesma quantidade de renda. Esse é o efeito renda, ou seja, você passa a ter um poder de compra maior devido à queda no preço. Uma coisa importante, a relação entre preço e quantidade demandada ela é uma relação inversa, ou seja, a curva de demanda ela vai ter uma inclinação negativa justamente por isso, ou seja, aumentou o preço, a quantidade demandada vai diminuir. É uma relação inversa, entendam, prestem bem atenção nesse detalhe. No slide 7, a gente vai estudar agora a relação entre quantidade demandada e o preço dos outros bens e serviços. Para isso, é necessário que a gente defina dois tipos de bens: bens substitutos e bens complementares. Os bens substitutos, o próprio nome já está, a própria denominação já está dizendo, ou seja, é um bem que substitui o outro na quantidade demandada. Por exemplo, manteiga e margarina, gasolina e álcool são produtos substitutos. Não necessariamente precisa ser a substituição perfeita, mas uma substituição que é imperfeita, porque não existe substituição perfeita. Ou seja, os consumidores eles têm hábitos e gostos diferentes, mas teoricamente você pode substituir manteiga por margarina e álcool por gasolina. Os bens complementares são aqueles que complementam o consumo de um bem, né, e o outro. Um exemplo: computador e software. Para você ter um computador, você precisa de software, de vários programas. Em alguns casos, um exemplo muito simples, né, que é um complementar, mas não complementar perfeito. Café com leite, né, arroz com feijão, são produtos complementares para algumas pessoas, para outras não. Mas a nível teórico, para que a gente possa dar continuidade ao estudo, pode ser considerado esses exemplos como bens complementares. Relação entre demanda de um bem e renda do consumidor. Está no slide 8. Né? Nesse caso, a gente tem que definir três tipos de bens também, ou seja, o bem normal. O que é o bem normal? Quando aumenta a minha renda, automaticamente eu vou passar a consumir mais daquele produto, ou seja, aumentou a renda, aumenta a demanda daquele bem ou serviço. O bem inferior, tudo mais constante, ou seja, ceteris paribus, aumentou minha renda, eu vou diminuir o meu consumo, minha demanda por aquele bem ou serviço. Por exemplo, aumentou minha renda, eu andava de bicicleta, eu vou possibilitar agora comprar uma moto. Então a bicicleta para mim é um bem inferior e a moto seria, no caso, um bem superior. E assim sucessivamente. Se eu comprava carne de segunda e minha renda subia, eu passo a comprar carne de primeira, também a carne de segunda se torna um bem inferior. Ou seja, aumentou minha renda, eu vou diminuir minha demanda por um bem ou serviço. No caso do bem de consumo saciado, se aumentar a renda do consumidor, não aumentará nada. Um exemplo disso são os alimentos básicos, como açúcar, café, arroz. Ou seja, você aumentou sua renda, não necessariamente você vai passar a demandar mais arroz, a demandar mais feijão, a não ser que sua renda seja muito baixa, né? Aí, nesse caso,
a análise da demanda ela muda um pouco, né? Porque as pessoas de muito baixa renda, os bens de consumo saciado às vezes são muito poucos, são diferentes da renda normal. Como no slide tem a observação que essa classificação vai depender da renda dos consumidores. No slide 9, tem uma observação muito importante que é necessário que vocês entendam para responder as atividades que estão disponíveis para vocês, entre variação da demanda e variação da quantidade demandada. Pessoal, a demanda, como eu falei no início da aula, é a intenção de compra do consumidor. A quantidade demandada é justamente aquilo que o consumidor compra, né? Ou seja, demanda é a intenção de compra, quantidade demandada é aquilo que realmente o consumidor comprou. Ou seja, a variação na demanda diz respeito ao deslocamento da curva de demanda, está no slide 9, em virtude de alterações nos preços dos bens substitutos, complementares, renda e gosto dos consumidores. Ou seja, todos aqueles fatores que não o preço do bem vão provocar variações na demanda. Aumentou o preço de um bem substituto, ocorre um deslocamento na demanda. Variações na quantidade demandada refere-se ao movimento ao longo da própria curva, ou seja, em virtude de variação do preço do próprio bem, mantendo as demais variáveis constantes. Vamos agora, pessoal, analisar a outra parte do mercado, ou seja, a oferta, os lados dos produtores. A oferta nada mais, nada menos aqui, quantidade ofertada de determinado bem ou serviço que os produtores estão dispostos e aptos a produzir a um determinado nível de preço. Ou seja, do lado da demanda, consumidor, do lado da oferta, produtor. A quantidade ofertada depende diretamente, ou seja, uma relação direta com o preço, ou seja, aumentou o preço do bem ou serviço, vai aumentar a quantidade ofertada. Algumas variáveis que afetam a oferta: o preço do bem, né, o preço dos fatores de produção, preço de outros bens ou serviços na produção, tecnologia e metas e objetivos do empresário. O preço do bem, a gente sabe, aumentou o preço, vai aumentar a oferta do produto. Preço dos fatores de produção. Isso está no slide 11, vocês podem ver essas relações. Os fatores de produção. Se aumenta meus fatores de produção, meus insumos de produção, o que é que vai acontecer com a minha oferta? Eu vou diminuir, né, a quantidade ofertada, porque está mais caro eu produzir meu bem ou serviço. Se ocorre ao aumento de preço de bens substitutos na produção, eu vou diminuir minha produção do bem atual e vou aumentar a oferta do bem substituto na produção. Relação entre oferta de bem e tecnologia, se aumentar, ou seja, se surgir algum aumento ou a melhoria da tecnologia em determinado setor de produção, vai ser aumentada a quantidade ofertada de um bem ou serviço. No slide 12 tem a mesma observação em relação à quantidade ofertada e variação na oferta. Variação na oferta, ou seja, na curva de oferta, que tem uma inclinação positiva devido à relação direta entre preço e quantidade ofertada. Variações, virtude de variações no preço, dos fatores de produção, dos bens substitutos na produção, da tecnologia, questão de expectativa de metas do empresário, ou seja, esses fatores vão provocar um deslocamento da curva de oferta. Se aumentar com relação ao movimento ao longo da curva de oferta, a gente tem um aumento do preço. Ou seja, aumentou o preço, vai provocar uma variação ao longo da curva de oferta. Lembrando sempre a questão da condição ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante. Está no slide 12. Um assunto muito importante também dentro da oferta e demanda é a questão da elasticidade, ou seja, nosso dia a dia a gente vai ver que o conceito de elasticidade ele tem um papel muito importante. A elasticidade está ligada a quê? Principalmente a nossa sensibilidade de consumidor ou de produtor a variações nos preços. Em termos conceituais, o conceito de elasticidade de preço da demanda está no slide 13, e diz o seguinte: é a alteração percentual de uma variável dada uma variação percentual em outra, ceteris paribus, ou seja, a elasticidade quer saber o quê? Mostra o quê? O que vai acontecer, ou seja, o percentual de variação na quantidade demandada devido a uma variação percentual no preço. Para isso você tem diferentes tipos de elasticidade. Como a gente viu lá, você tem relação entre preço e renda, relação
preço de outros bens substitutos e complementares. Na elasticidade também a gente faz essa análise. O primeiro tipo de elasticidade é a elasticidade de preço da demanda, que diz o seguinte: a variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação percentual no preço do bem. Ou seja, mede a elasticidade de preço da demanda, ela vai medir a nossa acessibilidade, ou seja, a resposta do consumidor a variações percentuais no preço. Ela se classifica como elasticidade de preço da demanda em demanda elástica, ou seja, na demanda elástica, uma variação percentual no preço, né, de 1% vai provocar uma variação maior do que 1% na quantidade demandada. Por exemplo, o preço da gasolina aumentou em 3%. A quantidade demandada da gasolina vai reduzir em 8%. Ou seja, isso é demanda elástica. Os consumidores são muito sensíveis a variações de preço de determinado bem ou serviço. Isso está constando no slide 13. No slide 14, você tem a definição de demanda inelástica e demanda unitária. No caso da demanda inelástica, você tem o quê? Uma variação percentual no preço de 1%, vai provocar uma queda menor do que 1% na quantidade demandada. Vamos supor, aumentou o preço do arroz em 6%. A quantidade demandada do arroz vai se reduzir em 3%, ou seja, o percentual de variação vai ser menor do que o percentual de aumento de preço. A redução vai ser menor do que o aumento do preço. Redução na quantidade demandada. No caso da demanda unitária, elasticidade unitária, você tem a variação percentual igual, ou seja, aumentou o preço em 1%, diminui a quantidade demandada em 1%. Fatores que afetam a elasticidade da demanda. Disponibilidade de bens substitutos, ou seja, quanto mais bens substitutos você tiver, mais elástico é aquele produto. Essenciabilidade do bem, né? Quanto mais essencial um bem, mais inelástica é a sua demanda, ou seja, menos vai diminuir a quantidade demandada. Importância relativa do bem no orçamento do consumidor. Quanto maior o peso do bem no orçamento, mais elástica é a demanda. Ou seja, quanto mais importante for o bem, né, mais você tende a diminuir o consumo dele quando tem aumento de preço. E o horizonte de tempo. Quanto maior o horizonte de tempo, mais elástica a demanda, pois nesse período você pode modificar seu consumo em relação a aquele determinado bem ou serviço. Com relação à elasticidade de preço cruzada da demanda, se ela for positiva, é a elasticidade de preço dos bens substitutos, ou seja, ela é maior do que zero. Aumentou o preço de um bem, vai diminuir a quantidade demandada, aí vai aumentar a quantidade demandada do outro bem ou serviço. Aumentou a quantidade. No caso dos bens complementares, a elasticidade de preço cruzada é menor do que zero, ou seja, aumentou a quantidade de um bem, aumentou o preço de um bem, vai diminuir a quantidade demandada do bem complementar. Isso está no slide 16. No slide 17, a gente tem a elasticidade de renda da demanda, ou seja, no caso do bem normal, ela é maior do que zero, ou seja, aumentou minha renda, eu vou aumentar meu consumo. No caso do bem inferior, a elasticidade de renda, ou seja, a sensibilidade do consumidor em relação à renda do bem inferior é menor do que zero, ou seja, aumentou minha renda, vai diminuir, né, meu consumo do bem inferior. No caso da elasticidade de renda igual a zero, é um bem de consumo saciado, ou seja, as variações da renda não vão ter efeito sobre o consumo, sobre a demanda. E por último, a gente tem a elasticidade de preço da oferta, que é a variação percentual na quantidade ofertada, dada a variação percentual no preço. Observe, variação da quantidade ofertada em virtude da variação do preço. Se a elasticidade de preço da oferta é maior do que 1, a oferta é elástica, ou seja, tem um aumento de preço, percentual no preço de 1%, a quantidade ofertada vai aumentar mais do que 1%. No caso da elasticidade de preço menor do que 1, a elasticidade de preço-oferta, a oferta será inelástica, ou seja, aumentou o preço de um produto, os consumidores não vão ter tanta disposição assim a aumentar a produção mais do que a variação do preço, ou seja, aumentou o preço do arroz em 2%, em 3% no mercado, os consumidores não vão aumentar a produção mais do que 3%, ou seja, eles vão aumentar a produção menos, 1%, 1,5%. E a elasticidade de preço-oferta igual a 1, os produtores, não vão aumentar a oferta, vão aumentar a oferta na mesma variação percentual do preço. Ou seja, aumentou o preço em 1%, a quantidade ofertada vai ser aumentada também em 1%. É isso, pessoal. Hoje a gente viu, basicamente, 3 conceitos super importantes na economia. Os slides vão estar disponíveis para vocês resolverem os exercícios.
dá para resolver com o material que foi repassado, com todos os slides. Atentem principalmente para a questão da variação da demanda, diferença de quantidade demandada, variação da oferta, diferente de quantidade ofertada. Até a próxima.